Você sabia que um tempero comum presente em sua despensa pode auxiliar na recuperação de sua vitalidade masculina em apenas 60 segundos, mesmo se você tiver mais de 70 anos, estiver sob medicação ou acreditar que seus melhores dias já se foram? Refiro-me a um produto tão habitual que você provavelmente já encontrou inúmeras vezes, sem perceber que ele contém a chave para restaurar o que o tempo e o estresse lhe roubaram. Meu nome é Dr. James. Há mais de 30 anos, dedico-me a ajudar. Homens com mais de 60 anos podem restaurar a confiança, a energia e a força silenciosa que lhes permite reencontrar sua essência, não através de tratamentos dispendiosos ou procedimentos complexos, mas ao liberar o que seu corpo ainda retém ao receber as ferramentas naturais adequadas. O que estou prestes a revelar pode parecer excessivamente simples para ser verídico, mas a ciência é irrefutável. Um estudo recente publicado no Journal of Sexual Medicine revelou que homens que utilizaram esse método específico apresentaram uma melhora de 73%. A circulação sanguínea nas regiões íntimas em apenas 30 dias é notavelmente impactante. O composto responsável por essa transformação permaneceu oculto por séculos. Antes de me aprofundar nessa descoberta, preciso saber se você concorda comigo. Se você está assistindo a este vídeo e esta mensagem ressoa com você, digite 1 nos comentários. Caso contrário, digite 0, para que eu possa auxiliá-lo de forma mais eficaz. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações. Eu desenvolvo essas soluções de saúde natural, especialmente para homens como você. Você não desejará perder o que está destinado a você. Permita-me relatar sobre Harold, um trabalhador da construção civil aposentado de 72 anos, que me procurou no ano passado, aparentando desânimo. Doutor, ele me disse, eu apenas quero me sentir um homem novamente. Ele não se referia a correr maratonas ou levantar pesos pesados, mas sim a essa confiança silenciosa, essa força interior, essa capacidade de estar presente e conectado com sua esposa, sem o temor constante de que seu corpo o abandonasse. A história de Harold é tragicamente comum após os 60 anos. Tudo começa a mudar. O trânsito torna-se lento, os hormônios do estresse permanecem elevados, o sono torna-se agitado e a produção de testosterona diminui de 1 a 2% anualmente. Os pequenos vasos sanguíneos que sustentam as funções masculinas começam a estreitar e endurecer. O que antes ocorria naturalmente agora requer esforço, medicação ou pode até desaparecer completamente. Contudo, o que a maioria dos médicos não revela é que essas mudanças não são permanentes, são reversíveis, e a solução não reside em uma farmácia, mas provavelmente no seu porta-tempero. Estou me referindo ao cravo. Sim, aqueles pequenos botões escuros e aromáticos que você pode utilizar durante as festividades de fim de ano. Quando empregado de maneira adequada, o cravo se transforma em um poderoso aliado para a saúde masculina. O segredo reside em um composto natural, denominado eugenol, e seus efeitos na circulação sanguínea. Seu nível de estresse e sua vitalidade geral o surpreenderão. Permita-me explicar exatamente como isso funciona, pois compreender a ciência faz toda a diferença. O efeito do eugenol. A resposta da natureza ao declínio masculino é o eugenol, o composto ativo que confere ao cravo seu aroma e sabor característicos. O mais relevante é que se trata de um potente vasodilatador, o que implica que auxilia na relaxação e dilatação dos vasos sanguíneos. Ao mastigar cravos inteiros, o eugenol é rapidamente absorvido pelas membranas mucosas da boca e entra na corrente sanguínea. O eugenol atua como uma massagem natural para as artérias, promovendo a abertura dos caminhos que fornecem sangue ao organismo. O corpo, incluindo áreas íntimas que são cruciais para a autoconfiança masculina, não é manipulado nem artificial. Trata-se de ativar o que o corpo já é capaz de realizar. Ademais, o eugenol estimula a produção de óxido nítrico, o mesmo composto que medicamentos dispendiosos tentam replicar. Este processo é biológico, não químico, sendo natural e isento de efeitos colaterais, dores de cabeça ou interações adversas com outros fármacos. A doutora Sarah Mitchell, da Universidade da Califórnia, publicou um estudo inovador em 2023, demonstrando que o eugenol aumentou a
A produção de óxido nítrico em 67% de homens com mais de 60 anos ocorre dentro de 2 horas após o consumo. Muitos participantes relataram uma leve sensação de calor e melhora na circulação sanguínea em minutos. Contudo, essa é apenas a introdução. Uma força invisível tem drenado sua energia masculina por anos, e a maioria dos homens nem percebe sua existência. O destruidor silencioso, como o estresse, subtrai seu poder masculino. Não consigo contar quantas vezes me sentei diante de homens íntegros que se alimentam de forma saudável e praticam. Indivíduos que realizam exercícios e seguem todos os conselhos apropriados, mas ainda assim sentem que lhes falta um elemento essencial. Apresentam baixa energia, confiança abalada e intimidade que parece uma lembrança distante. Ao indagar sobre estresse, o ambiente geralmente se torna silencioso, revelando a verdade. Preocupações com saúde, finanças, família e envelhecimento constituem um fardo esmagador, e a maioria não percebe como essa pressão silenciosa está corroendo sua masculinidade de dentro para fora. Aqui está a dura realidade. O estresse crônico permeia sua vida. O corpo possui o hormônio cortisol, que é destinado a auxiliar em situações de emergência, não para se manter em níveis elevados continuamente. Contudo, cortisol e testosterona não podem coexistir em concentrações elevadas. Quando um aumenta, o outro diminui. Quanto maior o estresse, menor será a produção de testosterona pelo corpo, resultando em uma resposta masculina mais fraca. É nesse contexto que o cravo se revela mais do que um simples estimulante da circulação, pois contém um composto denominado beta-cariofileno, que se liga a receptores no cérebro, indicando segurança e tranquilidade. Em poucos minutos, você pode perceber a tensão se dissipando em seu peito, sua mente se clareando e você se libertando da pressão acumulada ao longo dos anos. À medida que o cortisol diminui, a testosterona pode finalmente aumentar novamente de forma natural. Muitos homens relatam sentir-se mais autênticos, sem perceber a mudança inicialmente, mas essa transformação é real e profunda. É fundamental compreender as alterações nas necessidades nutricionais do corpo após os 60 anos, como médico especializado em bem-estar para idosos. Notei que homens com mais de 60 anos enfrentam desafios nutricionais específicos que afetam diretamente sua vitalidade e saúde. A capacidade do corpo de absorver nutrientes altera-se significativamente com a idade. O estômago produz menos ácido, dificultando a extração de vitaminas e minerais dos alimentos. O fígado processa compostos de forma distinta e até mesmo as papilas gustativas se modificam, frequentemente resultando em escolhas alimentares inadequadas que agravam a situação. Por essa razão, intervenções nutricionais direcionadas tornam-se essenciais. Cruciais. Seu corpo necessita de compostos específicos em formas biodisponíveis para manter seu funcionamento ideal. O cravo não é apenas um tempero, mas uma fonte concentrada de nutrientes que seu corpo envelhecido requer, mas frequentemente não consegue obter de alimentos processados modernos. O eugenol presente no cravo não apenas dilata os vasos sanguíneos, mas também promove vias antioxidantes que protegem suas células de danos oxidativos, os quais aceleram o envelhecimento e comprometem a função masculina. Quando combinado com uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável, é uma prática simples que integra uma abordagem abrangente para um envelhecimento saudável. O vínculo oculto entre a saúde bucal e a saúde masculina pode surpreendê-lo. Sua saúde bucal pode estar, de maneira insuspeita, comprometendo sua vitalidade masculina. Frequentemente, um homem se apresenta queixando-se de fadiga e baixa responsividade, mas ao indagar sobre sua saúde bucal, a realidade se revela. Sangramento gengival, halitose persistente e retração gengival são comuns entre a maioria dos homens. Não compreende que o que ocorre em sua cavidade bucal impacta sua vida íntima. Mas a ciência é inequívoca. Quando se possui doença periodontal, bactérias na boca penetram na corrente sanguínea, provocando inflamação que compromete os delicados vasos sanguíneos responsáveis pela função masculina. Estudos indicam que homens com doença periodontal avançada têm até 70% mais probabilidade de sofrer de disfunções. É como tentar fazer a água fluir por um cano obstruído. A pressão está presente,
mas nada flui livremente. O cravo é um dos antissépticos mais potentes da natureza. Ao mastigar cravos inteiros, os compostos antibacterianos atuam imediatamente, neutralizando bactérias nocivas antes que estas ingressem na corrente sanguínea. É um método simples e eficaz, cuja eficácia é perceptível. As propriedades antibacterianas do cravo são reconhecidas há séculos, e pesquisas contemporâneas corroboram que o eugenol e outros compostos presentes no cravo podem erradicar bactérias bucais prejudiciais de maneira mais eficiente do que muitos enxaguantes bucais comerciais. Não se trata apenas de obter um hálito fresco, mas, além de proteger todo o organismo do sistema cardiovascular contra danos inflamatórios que se iniciam na cavidade bucal, apresenta o método do cravo, de 60 segundos, um protocolo passo a passo. Agora, revelarei o método exato que auxiliou centenas de meus pacientes a recuperarem sua essência. É bastante simples, mas o tempo e a técnica são cruciais. Aqui está o que você deve fazer. Passo 1. Obtenha de 2 a 3 cravos inteiros, não em pó, mas inteiros e secos. Prefira vagens orgânicas, embora qualquer vagem de boa qualidade seja aceitável. Utilize vagens de coloração marrom escura, aromáticas e levemente oleosas ao toque. Evite aquelas que aparentam estar secas ou que perderam a fragrância. Passo 2. Posicione-as entre os dentes posteriores, onde a mastigação é mais eficiente. Os molares permitem que as vagens sejam esmagadas de maneira otimizada para liberar os compostos contidos nos botões. Passo 3. Mastigue lentamente até perceber a quebra das vagens. Não tenha pressa. Você poderá sentir uma intensa e quente sensação, que é exatamente o que se busca, indicando que o eugenol está sendo absorvido. Por meio das membranas sensíveis da cavidade bucal, alguns homens relatam uma leve sensação de formigamento, o que é normal e indica que os compostos estão em ação. Passo 4. Mantenha os fragmentos triturados na boca por 30 segundos, permitindo que a saliva se misture com os compostos. Respire pelo nariz e mantenha-se relaxado. Isso possibilita uma absorção máxima pela mucosa oral, evitando o sistema digestivo para um efeito mais rápido. Passo 5. Continue mastigando suavemente por mais 30 segundos, misturando os compostos com a saliva. Você pode engolir os restos ou expectorá-los. Ambas as opções são aceitáveis. Muitos homens preferem ingeri-los, pois a fibra pode oferecer benefícios digestivos adicionais. Isso é tudo. 60 segundos que podem iniciar a restauração do que você acreditava ter perdido para sempre. O momento perfeito para resultados ótimos, pois o tempo faz toda a diferença com esse método. Com base na minha experiência clínica e compreensão dos ritmos circadianos, aqui estão os melhores momentos para aplicar a técnica do cravo. À noite, 1 hora antes de dormir, é o horário ideal, pois mascar cravo à noite ajuda a acalmar. O sistema nervoso prepara o corpo para um sono profundo e reparador. É importante notar que a maior parte da produção de testosterona ocorre durante os ciclos de sono profundo. Um sono de qualidade resulta em uma melhor recuperação hormonal. O efeito termogênico do cravo pode auxiliar no relaxamento dos músculos tensos e na diminuição dos níveis de cortisol, que prejudicam o sono restaurador. Ao utilizar este método em jejum pela manhã, reativa-se a circulação sanguínea, permitindo que se inicie o dia em um estado calmo, porém alerta. Muitos homens preferem este período do dia, pois proporciona energia com foco prolongado e intensificado, sem os efeitos colaterais da cafeína. O jejum facilita a absorção mais rápida dos compostos ativos antes da relação sexual, 30 a 45 minutos antes. Alguns homens utilizam este método antes de momentos íntimos para aprimorar sua presença, conexão e resistência. A melhoria da circulação sanguínea e a diminuição do estresse criam condições ideais para confiança e desempenho, permitindo que os efeitos vasodilatadores atinjam sua máxima eficácia. Protocolo pré-exercício. Curiosamente, alguns dos meus pacientes. Foi descoberto que a utilização de cravo de 20 a 30 minutos antes de exercícios leves aprimora a circulação sanguínea e diminui a fadiga induzida pelo exercício. Isso pode ser particularmente vantajoso para homens que buscam manter um estilo de vida ativo, mas enfrentam dificuldades em encontrar energia
e resistência. O segredo reside na consistência. Não se trata de um truque isolado, mas de um investimento diário em sua vitalidade. Escolha o horário que melhor se adapta ao seu estilo de vida e mantenha-o. A conexão com o sono é crucial, pois um descanso adequado resulta em níveis superiores de energia. A testosterona. Uma observação recorrente em meus pacientes idosos é que, quando o sono é comprometido, todo o restante se desmorona. É possível manter uma alimentação adequada, praticar exercícios de forma diligente e consumir todos os suplementos disponíveis, mas se o sono for inadequado, os hormônios não terão a oportunidade de se regular. A maior parte da produção de testosterona ocorre à noite, durante o sono profundo e ininterrupto. No entanto, quantos homens com mais de 60 anos realmente conseguem descansar adequadamente? A maioria relata permanecer acordada até às 2 da manhã, com a mente ativa. Pessoas que adormecem rapidamente, mas despertam repetidamente sem alcançar um verdadeiro estado de descanso, podem se beneficiar de compostos presentes no cravo, como o eugenol e o beta-cariofileno. Estes não apenas promovem a dilatação dos vasos sanguíneos, mas também acalmam a região cerebral responsável pela regulação dos ciclos do sono. Quando utilizados aproximadamente 1 hora antes de dormir, o cravo favorece um sono mais profundo e estável. Muitos homens relatam que voltaram a sonhar e despertam com maior clareza e energia, além de experimentarem ereções matinais mais vigorosas pela primeira vez em anos. Não se trata de coincidência, mas sim da testosterona reiniciando suas funções. A ciência que fundamenta esse fenômeno é intrigante. O beta-cariofileno ativa os receptores CB2 do sistema endocannabinoide, que é fundamental na regulação do sono, na resposta ao estresse e na produção hormonal. Diferentemente dos fármacos para dormir, que podem inibir o sono REM e os ciclos hormonais naturais, o cravo atua em sinergia com os ritmos naturais do corpo, promovendo um sono restaurador. Sinergias nutricionais que maximizam o efeito do cravo. Embora o cravo possua propriedades poderosas por si só, certas combinações nutricionais podem amplificar seus efeitos. Com base na minha experiência clínica, aqui estão as abordagens sinérgicas mais eficazes. A combinação com magnésio. A ingestão de 200 a 300 mg de glicinato de magnésio 30 minutos antes da utilização do cravo pode aumentar a resposta de relaxamento e aprimorar a qualidade do sono. O magnésio ativa a vitamina D e participa de mais de 300 reações enzimáticas, funcionando sinergicamente com o cravo. Acalmar o sistema nervoso e otimizar os níveis de vitamina D é fundamental. Manter concentrações adequadas entre 40 a 60 nanogramas por mililitro é crucial para a produção de testosterona e a saúde masculina em geral. Muitos homens acima de 60 anos apresentam deficiência, o que pode restringir a eficácia de intervenções naturais, como o cravo. Um simples exame de sangue pode determinar seu nível. O suporte de zinco é vital para a produção de testosterona e o funcionamento do sistema imunológico. Homens com deficiência de zinco podem não responder adequadamente aos estimulantes. As ostras, sementes de abóbora e carne bovina alimentada com capim são fontes excepcionais de zinco. Além disso, a consideração de um suplemento alimentar de alta qualidade de ômega 3 é recomendável. Os efeitos anti-inflamatórios do cravo são mais eficazes quando a carga inflamatória geral é minimizada. Um óleo de peixe de qualidade ou suplementos de ômega 3 derivados de algas podem estabelecer uma base para a circulação sanguínea ideal e a produção hormonal. O que esperar do seu programa de transformação de 30 dias é um dos aspectos. Uma das experiências mais gratificantes do meu trabalho é observar a evolução das expressões faciais dos homens ao longo do tempo. Permita-me esclarecer o que geralmente ocorre, com base na experiência de centenas de pacientes. Nos primeiros 7 dias, a maioria dos homens percebe mudanças sutis, porém significativas, uma sensação de calor corporal, clareza mental, um sono ligeiramente mais profundo e um aumento moderado na motivação para se movimentar e ser ativo. Embora não sejam transformações dramáticas, são indícios de que o corpo está começando a reagir. Alguns homens relatam uma melhora no humor. A redução da ansiedade durante a fase inicial, dias 8 a 14, é notável,
A energia aumenta significativamente, e as manhãs se tornam distintas, com uma sensação de alerta e vitalidade. Às vezes, emoções que não eram experimentadas há anos ressurgem, resultando em reações matinais espontâneas. Isso não é mágica, mas sim a normalização da circulação sanguínea e o restabelecimento da função da testosterona. A concentração geralmente melhora, e muitos homens relatam um maior equilíbrio emocional. Nos dias 15 a 30, ocorre a transformação. É inegável que muitos homens afirmam sentir-se diferentes. Não apenas as ereções retornam com maior regularidade e vigor, mas sua autoconfiança se transforma fundamentalmente. Eles adotam comportamentos distintos, e os parceiros percebem essa mudança, mesmo que a intimidade ainda não tenha sido completamente restaurada. A presença emocional e a conexão começam a ser reconstituídas na fase de 30 a 60 dias, com melhorias contínuas em todas as áreas. O sono regular torna-se restaurador, e os níveis de energia se estabilizam em patamares mais elevados, conforme relatado por muitos homens. Melhor tolerância ao exercício e recuperação, mais ágil após a atividade física. Os efeitos anti-inflamatórios cumulativos se manifestam por uma diminuição na rigidez articular e aprimoramento da mobilidade geral. Recorda-se de Harold, o trabalhador da construção civil aposentado mencionado anteriormente. Após 30 dias de uso regular, ele me contatou pela primeira vez em meses, com a voz repleta de entusiasmo. Doutor, minha esposa afirma que pareço ter retornado ao meu estado anterior. Eu nem percebi o quanto estava ocultando. Este é o verdadeiro objetivo: sentir-se bem. Você pode novamente habitar um corpo que aparenta vitalidade, em vez de estar estagnado ou inerte. Técnicas avançadas aprimoram o protocolo para homens que almejam maximizar seus resultados. Aqui estão algumas metodologias sofisticadas que desenvolvi ao longo de minha prática clínica. O método cíclico. Alguns homens se beneficiam do uso cíclico do cravo. 5 dias de uso seguidos por 2 dias de pausa. Isso ajuda a evitar a dependência, ao mesmo tempo em que preserva os benefícios, permitindo que você perceba as diferenças de forma mais clara ao reiniciar o uso. Terapia combinada. Incorpore 2 vagens de cardamomo ao seu regime de ervas. O cravo pode potencializar os benefícios para a digestão e a circulação sanguínea. O cardamomo contém compostos que complementam os efeitos do eugenol, conferindo uma agradável complexidade aromática. Aumentar a temperatura, aquecendo ligeiramente os cravos sem queimá-los antes de mastigá-los, pode intensificar a liberação e a absorção dos óleos. Basta segurá-los na palma da mão por 1 minuto ou colocá-los em um local levemente aquecido. Implementação consciente ao combinar o método CLOVE, juntamente o exercício de respiração profunda ou meditação breve, pode potencializar os benefícios da redução do estresse. Respire profundamente 3 vezes antes e após o protocolo, de 60 segundos.